Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o teu e o meu coração nesse dia, que a palavra de Deus seja lâmpada sobre os nossos pés. Nós estamos aí no 9º dia da nossa jornada, em consagração ao nosso Deus, buscando voltar ao caminho, viver a techuvá, voltar às origens e voltar para o nosso Senhor. Esse é um desejo e um anseio do nosso coração em buscar a presença do nosso Pai, em sermos esquadrinhados, examinados, sendo passados a revista sobre cada aspecto, né, da nossa vida. E aí, talvez identificando altares que precisam ser derrubados em nós, para que o altar do Senhor seja cada vez mais fortalecido e exerça governo sobre as nossas vidas. Eu sou a pastora Luciana Ramos, eu falo aqui da Comunidade Autoridade na Terra, em Feira de Santana, na Bahia. Quero dar as boas-vindas a você que me ouve através do áudio ou do vídeo que chegou o link aí até você. Deus te abençoe muitíssimo. Nós estamos numa jornada de Yom Kippur. Nesses dias, nós estamos em restrição de açúcar, eu chamo isso de jejum. Jejum é realmente a retirada, né, de toda a nossa alimentação. Mas nós estamos em processo desinflamatório, vamos chamar assim, removendo o açúcar para nos preparar para o verdadeiro jejum de Yom Kippur. Esse processo desinflamatório da retirada do jejum é progressivo. Quando forma 15 dias, a gente, além do açúcar, a gente tira o leite, e aí sim a gente já começa uma fase adaptativa de jejum, porque junto com o leite a gente tira também uma das refeições, e nós vamos avançando até cumprir com aquilo que está escrito na palavra de Deus, que é a consagração total no dia de Yom Kippur. Então vamos lá, eu quero fazer a leitura mais uma vez do texto que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, que diz assim: examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse é o nosso caminho. Essa é a nossa palavra de guiança sobre esses 40 dias. Examinar, provar e voltar. Eu estou me examinando, provando como é que eu estou, verificando como é que eu estou, para voltar, para tomar um lugar de decisão. Assistir a essa ministração, ouvir essa ministração, é só a primeira parte. É a parte do despertar da consciência. Mas a parte seguinte é extremamente necessária. Você precisa ser confrontado por essa palavra ao ponto de que ela gere fruto em você. Mudança de postura, mudança de atitude, mudança de mentalidade, para que assim você tenha frutos da palavra de Deus na sua vida, porque senão a palavra não vai surtir efeito se você não cumprir aquilo que está escrito. Se você vai no médico e você ouve um diagnóstico, e o médico te dá uma indicação de tratamento, e você apenas ouve o diagnóstico, mas não faz o tratamento indicado, para pouco serviu você saber o diagnóstico. Então, pensa nisso, porque a palavra precisa ser praticada. Vamos lá, há 3 textos separados mais uma vez para derrubar o altar de hoje, o altar do materialismo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 24. Mateus 6, 19 ao 24. A palavra de Deus nos diz assim, deixa eu achar aqui o meu 19, Luciana. Ok. A palavra diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porém, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se a um, ou há de amar ao outro, ou se devotará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Uau! Vamos lá, que vamos comentar esse texto já já. O próximo texto está no livro de Lucas, capítulo
12, versículos 13 até o versículo 21. Jesus vai reprovar a avareza. Vamos ouvir as palavras do nosso Deus. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu ainda mais uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei os maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos lá. Próximo texto está em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10, 17 a 19. Vamos ler as duas em sequência. Diz assim a palavra de Deus: De fato, grande fonte de lucro e piedade é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atemorizaram com muitas dores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si tesouros sólidos, segundo o fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. A palavra do nosso Deus sendo lida aqui. Esses textos nos ajudam na meditação de hoje, que tem por finalidade derrubar o altar do materialismo. E como texto-chave, nós vamos usar Mateus 6:21, que diz assim: porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Dinheiro não é pecado. Possuir bens, muito menos. Trabalhar, prosperar, construir patrimônio, planejar o futuro, desejar oferecer melhores condições à família, também não são em si mesmo problemas espirituais. A questão começa quando aquilo que deveria estar em minhas mãos passa a estar no meu coração. Existe uma diferença entre possuir recursos e ser possuído por esses recursos. Percebe? Jesus falou diversas vezes sobre dinheiro porque sabia que a nossa relação com os recursos materiais revela muito mais sobre aquilo em quem nós depositamos a nossa confiança. O dinheiro toca a nossa sensação de segurança, os nossos desejos, as nossas prioridades, os nossos medos, os nossos projetos. Por isso, ao falar sobre tesouros, Jesus chega a uma afirmação muito séria: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Há algumas traduções que, em vez de riquezas, usam o nome mamon. Observe que Jesus não disse que ninguém pode possuir riquezas. Ele disse que ninguém pode servir as duas riquezas. Essa é uma diferença fundamental. O problema começa quando o dinheiro deixa de ser um recurso que eu administro e se transforma em um senhor do qual eu obedeço. Quando as minhas escolhas passam a ser determinadas principalmente pelo desejo de ganhar, de possuir, de acumular,
ou preservar aquilo que eu conquistei. Talvez nós estejamos diante de algo maior do que uma simples preocupação financeira. Podemos estar diante de um altar. Na linguagem de Jesus, Mamon representa justamente essa riqueza que deixa de ocupar o lugar de recurso e assume a posição de Senhor. Não é simplesmente o dinheiro, mas o poder que ele pode exercer sobre o coração humano quando passa a prometer aquilo que esperamos receber de Deus. E o que, pastor, é que a gente deve receber do Senhor? Segurança, nosso valor, a nossa identidade, a nossa satisfação, futuro. Essas coisas estão na mão do Senhor, não na mão das suas posses financeiras. E talvez seja essa uma das formas mais sutis de idolatria. Porque dificilmente alguém vai dizer conscientemente, eu adoro dinheiro. Não. A idolatria financeira normalmente aparece de outras maneiras. Ela se revela quando nós acreditamos que estamos seguros somente quando temos uma determinada quantia. Ah, eu me sinto segura. Quando o nosso humor muda de acordo com aquilo que nós possuímos. Entende? Eu estou alegre porque eu estou bem financeiramente. Eu estou arrasado, eu estou de mau humor, eu estou entristecido, eu estou grosseiro. Ah, eu estou sem dinheiro. Quando sacrificamos relacionamentos, sacrificamos descanso, princípios da palavra de Deus, comunhão com Deus, para ganhar mais. Eu abro mão. Não vou para o culto, não, eu estou trabalhando. Não. Eu estou tão exausto porque eu estou trabalhando tanto que quando eu chego, que eu me deito, logo eu durmo, não consigo nem orar direito. Eu começo a orar e durmo, de tão cansado que eu estou. Nós não conseguimos ter comunhão com Deus para ganhar mais. Quando não conseguimos repartir, porque a possibilidade de ter menos nos assusta. Quando medimos pessoas pelo que elas possuem, passamos a acreditar que determinadas conquistas nos tornam superiores. Também pode parecer na comparação. Olhamos para aquilo que alguém conquistou e sentimos que precisamos ter a mesma coisa. Uma casa melhor, um carro melhor, determinadas roupas, viagens ou experiências deixam de ser simplesmente coisas que precisamos, que apreciamos, e passam a funcionar como sinais de que vencemos. Fulano venceu na vida, olha a casa dele. Nesse ponto, materialismo e vaidade podem se encontrar. Mas existe outro lado também que precisa ser examinado. O altar do dinheiro não é levantado apenas para quem possui muito. Não. Talvez você fique pensando, não, isso é coisa de rico. Não. Uma pessoa pode ter pouco recurso e ainda assim viver completamente dominada pelo dinheiro. Pode passar dias imaginando que somente será feliz quando tiver mais. Comparando-se constantemente, sentindo ressentido pelo que não possui e acreditando que determinada quantia finalmente resolverá todas as inseguranças da sua vida. Sonha com a loteria. Tanto quem acumula compulsivamente, quanto quem vive obcecado pelo que ainda deseja conquistar, pode estar entregando ao dinheiro um espaço excessivo no seu coração. Por isso, a pergunta não é simplesmente quanto dinheiro eu tenho. Não. A pergunta deve ser: que lugar o dinheiro ocupa dentro de mim? Quando Jesus conta em Lucas 12 a história de um homem cuja terra havia produzido abundantemente, ele não havia roubado, fraudado ou cometido qualquer irregularidade mencionada no texto. Pelo contrário, ele era um homem produtivo, um trabalhador, e possuía uma colheita tão grande que os seus celeiros não eram suficientes. Ele ganhou de forma lícita. Seu trabalho não estava, seu problema não estava na abundância, estava naquilo que a abundância produziu no seu coração. Ao perceber o tamanho da sua colheita, ele começou a planejar celeiros ainda maiores e imaginou que, finalmente, ele teria recursos suficientes para muitos anos. Agora ele pode descansar, comer, beber, aproveitar a vida. Esse discurso te parece familiar? Quando eu conquistar tal coisa, aí eu vou poder
Sua segurança estava completamente construída sobre aquilo que ele tinha acumulado. É nesse momento que Deus lhe diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Jesus não está condenando o planejamento financeiro, muito menos a produtividade. Ele está revelando a fragilidade de construir a nossa segurança sobre aquilo que podemos perder. O dinheiro pode oferecer muitas coisas, mas não consegue oferecer aquilo que frequentemente esperamos dele. Eu posso comprar uma casa, mas eu não posso garantir que eu vou ter paz dentro dela. Eu posso proporcionar conforto, mas eu não posso produzir contentamento. Eu posso pagar tratamentos, mas eu não posso tornar a vida eterna. Eu posso abrir portas, mas eu não posso definir o nosso valor. Eu posso até facilitar muitos aspectos da existência, mas jamais eu vou poder ocupar o lugar do provedor. É por isso que existe tanta diferença entre ter recurso e confiar nos recursos. Deus deseja que sejamos responsáveis com aquilo que Ele nos confiou. Administrar bem não é falta de fé. Planejar não é falta de dependência. Economizar também pode ser sabedoria. A questão é saber aonde o nosso coração descansa depois que fizemos tudo aquilo que nos cabe. Se perdermos aquilo que possuímos, Deus continuará sendo a nossa fonte. Será? Se eu perco meu emprego, eu ainda continuo entendendo que a minha fonte é Deus? Ou eu me sinto desamparado? Deus é a fonte, e Ele muda só a estratégia por onde o recurso chega, mas se você está na fonte, a estratégia muda, o veículo de chegar muda, e você permanece em paz, porque você sabe que o Senhor continua sendo teu provedor. Essa pergunta pode revelar muita coisa. Porque a lógica do reino nos ensina que somos administradores e não proprietário absoluto. Você entende? Você administra nossa casa, nosso trabalho, nosso salário, nossa inteligência, nosso tempo, nossas oportunidades e tantos talentos que foram confiados a nós por um período de tempo. Quando compreendermos isso, fala assim, eu sou um administrador do reino. Se eu compreender isso, a nossa relação com o recurso vai mudar. Já não perguntaremos apenas o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Começa a pergunta assim, Senhor, como queres que eu administre aquilo que o Senhor está colocando nas minhas mãos? É nesse lugar que a generosidade ganha um significado muito mais profundo. Generosidade não é apenas dar dinheiro. É uma evidência de que o dinheiro perdeu o direito de governar o nosso coração. Quando conseguimos repartir, reconhecemos que nossa segurança não está simplesmente no quanto nós conseguimos guardar. Quando ajudamos alguém, quando ofertamos, compartilhando alimento, recurso, tempo, ou aquilo que a gente tiver, nós estamos dizendo através das nossas escolhas que confiamos que a nossa fonte não termina naquilo que está nas nossas mãos. A gente sempre terá mais. Fala assim, a fonte é inesgotável. Por isso a oferta também precisa ser compreendida corretamente. Não ofertamos para comprar o favor de Deus. Esqueça isso. Não negociamos com o Senhor. Não damos nada para obrigá-lo a nos devolver mais. Pelo amor de Deus, ele não precisa de nada nosso. Ofertamos porque reconhecemos que o que primeiro recebemos dele. A generosidade saudável nasce da gratidão, não da tentativa de manipular Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, oferece uma orientação muito equilibrada. Ele não manda os ricos abandonarem tudo simplesmente por possuírem recursos. Ele orienta a não serem arrogantes e, principalmente, a não depositar esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Depois, ele nos ensina a ser rico em boas obras, generosos e prontos para repartir. Isso nos mostra que o problema não está necessariamente no tamanho do seu patrimônio, mas no tamanho do espaço que ele ocupa no coração do homem. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Observe a ordem que ele fala. Jesus não diz apenas que colocamos o nosso tesouro aonde está o nosso coração. Ele também mostra que o coração acompanha aquilo
que transformamos em tesouro. Nossos recursos revelam as nossas prioridades. Por isso, durante essa preparação para Yom Kippur, vale a pena examinar não somente as nossas palavras, mas também as nossas escolhas financeiras. Em que nós temos investido? O que temos perseguido? Quanto da nossa energia tem sido consumida pelo desejo de possuir mais? Conseguimos desfrutar aquilo que já temos ou vivemos sempre esperando a próxima conquista? Somos capazes de repartir? Será que a nossa maneira de usar dinheiro revela gratidão ou ansiedade? Existe algo que não conseguiríamos entregar a Deus porque se tornou importante demais para nós? Talvez uma das perguntas mais profundas no dia de hoje seja: se a minha segurança financeira fosse abalada, a minha confiança em Deus seria abalada junto com ela? Nós não precisamos responder essa pergunta com aquilo que gostaríamos que fosse verdade. Essa jornada é um convite para responder com sinceridade. Yom Kippur nos chama a examinar os nossos caminhos e retornar ao Senhor. Talvez para alguns esse retorno inclua devolver o dinheiro ao lugar que sempre deveria ter ocupado, nas mãos, e não no trono do coração. Dinheiro é um excelente servo, mas é um senhor muito cruel. Quando Cristo ocupa novamente o centro, podemos trabalhar sem fazer do trabalho a nossa identidade. Prosperar sem fazer da prosperidade o nosso Deus. Possuir sem sermos possuídos. Desfrutar sem idolatrar. Repartir sem medo. A verdadeira liberdade financeira começa quando podemos dizer com sinceridade: tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. O meu coração pertence somente a Ele. Entende? E nessas perguntas a gente vai esquadrinhando o nosso coração, não para nos envergonhar ou nos sentirmos culpados, não, mas para buscar o verdadeiro ajuste, porque quanto mais nós conhecermos o Senhor, quanto mais nós destronarmos esses altares no nosso coração, mais alinhada a nossa vida estará com Deus. Será que o dinheiro me proporciona uma sensação de segurança maior do que a minha confiança na provisão de Deus? Será que eu tenho relacionado o meu valor pessoal ao que eu possuo, ganho ou consigo demonstrar? Tem pessoas que, quando elas estão próximas de pessoas que têm uma condição financeira maior, elas têm vergonha, como se elas não soubessem se comportar. Eu não sei nem como é que eu como nessa mesa. Eu tenho vergonha de falar. Minha casa é tão simples, como é que eu vou receber fulano? Sério? Eu sou generoso ou medo de ter menos frequentemente me impede de repartir? Será que as minhas prioridades financeiras revelam os mesmos valores que eu afirmo possuir espiritualmente? Onde é que você administra o seu dinheiro? De quanto você ganha? Que percentual é esse que você administra em prol do reino? Fala a verdade. Já comprometi princípios, relacionamentos, descanso ou comunhão com Deus por causa do dinheiro? Nós estamos despertados a cumprir com a palavra de Deus? Nós aprendemos a respeito do guardar o sábado, do Shabat, o dia santo do Senhor? Entendemos que de uma forma equivocada a igreja durante muito tempo foi lesada, foi enganada quando entendeu que parte dos mandamentos precisava ser cumprido. Não matarás, não roubarás, não furtarás, amarás ao Senhor teu Deus, mas guardarás ao sábado, que é o quarto mandamento, não, esse Jesus riscou, os outros ele disse que está válido. Nós entendemos que nós somos enganados e que nós somos roubados nessa palavra. E aí nós entendemos que precisamos guardar o sábado, mas, poxa, sábado é dia de ganhar dinheiro. Quanto que a gente compromete dos princípios que a gente entende como sendo princípios da palavra do nosso Deus, por causa do dinheiro, por causa da cultura, né? Existe alguma coisa que possuo que teria muita dificuldade de entregar caso Deus me pedisse? Uau! Se a minha segurança financeira fosse abalada, a minha confiança em Deus seria abalada junto com ela? Onde é que está de fato o meu tesouro? Qual é o meu tesouro?
O que é que eu não abro mão de jeito nenhum? A gente vai fazer uma oração de renúncia hoje. E antes de fazer essa oração, eu queria te fazer um alerta. Nós estamos em uma jornada em preparação para Yom Kippur, porque nós entendemos, inclusive, que o Velho Testamento é tão novo quanto o Novo Testamento. Nós entendemos que toda a palavra de Deus ela precisa ser cumprida. Parte dela, Cristo Jesus cumpriu na cruz do Calvário e ressignificou. Então, uma parte a gente faz, outra parte o próprio Cristo fez por nós. Mas Yom Kippur é um desses dias. Nós não vamos sacrificar um animal, nós não vamos pegar um cordeiro e derramar sangue no altar para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nós não faremos isso. O próprio Jesus entregou a sua vida, sacrificando-a por nós. Mas há uma outra parte que nos cabe. O Senhor nos manda levar diante dele, diante do altar dele, uma oferta. E essa oferta é a parte que cabe a nossas vidas. Hoje, falando sobre o altar do materialismo, eu quero já começar a te desafiar a pensar a respeito disso. Comece a orar e perguntar ao Senhor qual é a oferta que Ele deseja que você entregue em Yom Kippur, porque essa jornada vai ser selada por você com uma oferta financeira, é a sua declaração física, material, de que você confia, de que você entrega, de que o trono do seu coração não é ocupado por mamon, é ocupado pelo Senhor, e ao colocar a sua oferta diante do altar do Senhor, você estará colocando também a sua iniquidade para ser consumida pelo fogo. É assim que nós aprendemos na palavra de Deus. Talvez, enquanto essa jornada que está aqui de forma gratuita, e você pode ouvir, assistir, e você sente uma coisa boa, te faz pensar, te faz voltar para o Senhor, e você está pensando nisso apenas como atitudes que são de reserva de tempo, de oração. Poxa, mas já vai falar de dinheiro, eu sabia que tinha alguma coisa com dinheiro. Lá vem essa conversa de dinheiro. Isso te traz incômodo? Será que não é porque você tem dado ao dinheiro uma importância que ele não deveria ocupar no seu coração? Será? Porque quando eu entendo o valor que o dinheiro tem, que importância eu dou para ele? Quem é ele? Ele é o meu servo ou ele é o meu senhor? Bom, aqui o que nós estamos fazendo, todo o ensino que está sendo dado, culmina em Yom Kippur. E em Yom Kippur, nós estamos diante da presença do nosso Pai, em uma consagração, 100% sem comer, sem beber, e também entregando diante do altar dele uma oferta financeira. Que você entregará? Aonde estará o seu coração? Qual será a sua disposição? Você vai entregar daquilo que sobra, daquilo que não te faz falta? Ou você vai perguntar ao Senhor qual é a oferta que Ele está requerendo de você como selo para este momento em que você está vivendo em Deus? Eu quero te desafiar a já começar a fazer essa oração. Você vai precisar dela. Mas vamos hoje renunciar a esse altar do materialismo. Repete comigo essa oração em voz audível aí de onde você está. Pai, eu me arrependo por todas as vezes em que dei ao dinheiro, aos bens e às conquistas um lugar que pertence somente a ti. Perdoa-me por confiar mais nos recursos do que no provedor e por buscar nas posses segurança, status, identidade ou valor. Renuncio ao domínio de Mamon e a toda influência da ganância, avareza, materialismo, consumo e competição sobre minha vida. Derrubo todo o altar onde o dinheiro ocupou o lugar da minha confiança e renuncio à falsa segurança que as riquezas me prometeram. Perdoa-me pelas decisões movidas pela avareza e por toda idolatria financeira que alimentei. Renuncio ao amor ao dinheiro e a todo padrão de ambição desordenada que tenha influenciado minhas escolhas. Declaro que minha segurança
não está naquilo que possuo, mas no Deus que me sustenta. Ensina-me a administrar com sabedoria, a repartir com generosidade e desfrutar com gratidão daquilo que colocastes em minhas mãos. Quero viver dependente de ti, contente com a tua provisão e livre para usar meus recursos para aquilo que tem valor eterno. Tudo o que eu tenho pertence a ti, mas meu coração pertence somente a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós vamos transformar essa reflexão em uma atitude concreta. Escolha deliberadamente uma forma de generosidade. Pode ser uma oferta, uma ajuda financeira, comprar um alimento para alguém, uma refeição, uma contribuição para uma necessidade específica, ou até mesmo compartilhar algo que você possui. O valor não é o centro do exercício. O objetivo é observar o que acontece dentro de você, quando você precisa abrir mão. Se surgir resistência, medo ou apego, não se condene. Apenas perceba o que esse sentimento está revelando e converse com Deus sobre isso. Ao realizar seu gesto de generosidade, ore. Senhor, tudo o que eu tenho vem das tuas mãos. Nada que eu possuo é maior do que a minha confiança em ti. Ensina-me a administrar com fidelidade, a desfrutar com gratidão e a repartir com alegria. Durante o dia, observe também os seus impulsos de consumo. Antes de uma compra que não seja necessária, pergunte assim: eu realmente desejo isso? Ou estou tentando satisfazer-me através da compra uma necessidade que não é material? Não significa que você não possa comprar. Apenas aprenda a perceber aquilo que está por trás das suas escolhas. No final desse dia, pegue seu caderno da jornada. Registre no seu diário o que é que Deus revelou sobre a sua relação com dinheiro e com bens. O que você sentiu quando precisou repartir? Existe alguma área financeira que está dominada pelo medo, pela comparação, pelo desejo do status? Como você pode tornar a generosidade e o contentamento como sendo algo permanente na sua vida? Eu me lembro de um tempo que eu tinha dificuldade com dinheiro, eu tinha medo de ficar sem. E nesse tempo o Senhor me desafiou. Todas as vezes que eu ia ao culto, o Senhor me disse: você não vai chegar aqui de mãos vazias, você vai me entregar uma oferta. Entendi isso claramente no meu espírito. Sabia que precisava entregar uma oferta ao Senhor todos os cultos que eu ia. E aí eu perguntei: pai, qual é o valor? Nós estávamos em 2019 quando isso aconteceu. E o Senhor me disse R$50. Ok? Eu entregava em todos os cultos que eu ia, fora do meu dízimo, R$50. Mas eu sempre fui alguém muito presente na igreja, então eu participava de todos os cultos. Então eu ia para a igreja 2 ou 3 vezes na semana, dependia da programação do culto da minha igreja. E por vezes, as minhas somas de oferta do mês era superior ao dízimo que eu tinha para entregar. E houve dias em que eu questionava: meu Deus, eu vou para a igreja, eu vou ter que entregar mais 50. Como alguém que estava sendo confrontada, como alguém que estava aprendendo a destronar Mamon, como alguém que estava aprendendo a entregar a sua confiança ao seu Senhor. Isso foi ficando cada vez mais sério dentro de mim, e eu fui me posicionando, ainda que a minha alma estivesse gemendo, ainda que eu estivesse achando que eu não ia dar conta. Quando tinha congresso na igreja, então, meu Deus do céu, era a semana inteira de congresso, era a semana inteira de oferta, e até que isso virou dentro de mim uma normalidade, e o dinheiro já não exercia governo sobre a minha alma, sobre as minhas emoções, e eu pude, com liberalidade, com alegria, entregar e dizer para você: de nada me faltou. O Senhor depois, pouco tempo depois, aumentou para R$100, e de nada me faltou. Absolutamente nada me faltou. Louvado seja Deus por todas as coisas. Qual é a estratégia que você vai usar para tirar o governo de Mamon do seu coração?
Porque eu vou dizer uma coisa, você pode orar, você deve orar, porque sem oração a gente não consegue vencer, não. Mas são atitudes práticas que demonstram para a sua alma que ela não mais exerce governo sobre esta área da sua vida. Eu quero fazer uma oração final com você. Feche os seus olhos aí de onde você está. Curve a sua cabeça em reverência e deixa eu orar por você nesta manhã. Pai, nós reconhecemos que tudo pertence ao Senhor. E que aquilo que está em nossas mãos nos foi confiado por Ti por um tempo. Obrigada pelo nosso trabalho. Obrigada pelos nossos recursos, pelas nossas oportunidades e por cada provisão que nós recebemos ao longo da nossa caminhada. Perdoa-nos pelas vezes em que nós confiamos mais naquilo que nós podíamos acumular do que no Senhor. Perdoa-nos quando transformamos dinheiro, trabalho, patrimônio ou conquistas em fonte de segurança, de identidade ou de valor. Livra o nosso coração da avareza, da comparação ou da ansiedade pelo amanhã. Ensina-nos a trabalhar com excelência sem fazer do nosso trabalho o nosso Senhor. Ensina-nos a planejar com sabedoria sem acreditar que os nossos planos controlam os nossos futuros. Ensina-nos a prosperar sem nos tornar escravos da prosperidade e atravessar tempos de escassez sem duvidar da tua fidelidade. Dai-nos um coração generoso, que as nossas mãos estejam abertas tanto para receber com gratidão, quanto para repartir com alegria. Não permita que nós acumulemos nessa terra enquanto nosso coração se torna pobre diante do Senhor. Nós queremos aprender o contentamento. Nós queremos desfrutar aquilo que já colocaste nas nossas mãos, sem viver continuamente escravizado pela necessidade de possuir mais. Que o dinheiro seja nosso servo e nunca o nosso Senhor. Que as nossas escolhas financeiras revelem que o nosso maior tesouro não está naquilo que nós podemos acumular, mas no Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nos pertence é do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso aí, meu irmão. Nós chegamos hoje ao final da nossa meditação. E eu rogo ao Senhor para que ela se torne vida na sua vida, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos juntos aqui, mais uma vez, às 6 horas da manhã, para mais uma derrubada de altar. E que o teu dia hoje reflita isso. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.